Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Essas são as 5 potências nucleares oficiais do planeta. Além delas, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte também podem produzir uma bomba atômica. Mas e o Brasil? Será que a gente está perto de fabricar uma ogiva nuclear? E quais seriam as consequências disso? Esse é o tema que a gente explica no programa Fronteiras de hoje. Antes de falar sobre o Brasil, a gente dá uns passos para trás para explicar como funciona a construção de uma bomba atômica. Como você deve imaginar, é um processo bem complexo. Tudo começa com esse elemento químico aqui, o urânio. A natureza fornece urânio em grande quantidade. Ele é denso e instável e é justamente por isso que pode ser usado numa arma nuclear. O que torna o urânio especial é a sua capacidade de sofrer fissão nuclear, um processo em que o núcleo do átomo se divide em partes menores e libera uma enorme quantidade de energia. Mas nem todo urânio serve para isso. Tudo depende do tipo de isótopo. Se você não fugiu das aulas de química, talvez lembre que isótopos são átomos do mesmo elemento, com o mesmo número de prótons, mas quantidades diferentes de nêutrons. O urânio natural tem 3 isótopos principais, mas só um deles, o U-235, é útil para fabricar uma bomba nuclear, e ele representa só 0,7% de todo o urânio que a natureza oferece. É aí que entra o processo de enriquecimento. Como o U-235 é muito raro, é preciso separá-lo do U-238, o isótopo mais comum do urânio natural. O problema é que os dois são praticamente idênticos do ponto de vista químico, então essa separação é extremamente difícil. A única diferença entre eles está na massa. O U-235 é um pouco mais leve que o U-238. É essa diferença minúscula que os cientistas exploram usando máquinas chamadas ultracentrífugas que giram em altíssima velocidade para separar o isótopo mais leve do mais pesado. Para gerar energia em usinas nucleares, o nível de enriquecimento necessário é até que baixo, entre 3% e 5% de U-235. Mas para uma bomba nuclear é preciso chegar a 90%, o chamado grau militar de enriquecimento. Ou seja, a diferença entre iluminar uma cidade e apagar ela do mapa está na concentração do U-235. A bomba atômica lançada sobre Hiroshima em 1945 usava urânio enriquecido a 80%, o que já era um grande feito. Mas se o urânio tivesse sido enriquecido a 90%, o impacto provavelmente teria sido o dobro. Hoje, o padrão nos Estados Unidos para urânio de uso militar é de 93,5%. Agora voltando à pergunta lá do comecinho, onde entra o Brasil nessa história? Bom, o Brasil desenvolveu a sua própria tecnologia de centrífugas ainda nos anos 80 por meio do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo e do IPEM, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Hoje nós temos uma usina de enriquecimento no Rio de Janeiro que produz urânio enriquecido a até 5%, suficiente para abastecer parte do combustível das usinas de Angra 1 e 2. Mas para fabricar uma arma nuclear seria preciso muito mais, incluindo ampliar a capacidade de enriquecimento e instalar mais centrífugas. Vale acrescentar que a Marinha também administra um centro industrial no interior de São Paulo, que desde os anos 80 opera um módulo piloto de enriquecimento para abastecer o reator de um submarino nuclear. Ali a tecnologia já atinge níveis de até 20%. Segundo estimativas, o Brasil, com a sua estrutura atual, poderia fabricar material para uma bomba nuclear em aproximadamente um ano, simplesmente mudando o objetivo da usina de enriquecimento do Rio e refinando o urânio em até 90%. Mas a tecnologia, por incrível que pareça, não seria o nosso maior problema. O principal desafio seria manter tudo em segredo. O Brasil é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear e, por isso, recebe inspetores internacionais que monitoram de perto o fluxo de urânio nessas instalações. Se o governo brasileiro decidisse desenvolver uma bomba nuclear, teria 2 opções: ou suspender as inspeções e sair oficialmente do tratado, ou fazer tudo em segredo e produzir o material numa instalação clandestina, uma tarefa nada fácil. Um plano alternativo ao uso de urânio altamente enriquecido seria recorrer ao plutônio 239. Esse material não é encontrado na natureza em grandes quantidades, mas sim produzido artificialmente em reatores nucleares a partir do urânio 238.
Para isso, o Brasil precisaria de duas coisas: um reator específico capaz de gerar plutônio e uma planta de reprocessamento para extrair o material do combustível irradiado. Nos anos 1970, o Exército Brasileiro chegou a trabalhar nessa direção por meio de um estudo paralelo ao Programa Nuclear Oficial. Os militares estudaram a construção de um reator moderado a grafite, alimentado com urânio natural. Essa configuração permitiria a produção de plutônio fora do alcance da fiscalização internacional, mas só fabricar o material não é suficiente. Também são necessários laboratórios avançados de física e engenharia para projetar, montar e testar a bomba. Durante o programa militar secreto, a aeronáutica construiu túneis subterrâneos no Pará para possíveis testes nucleares, mas esses poços foram lacrados na abertura democrática pelo então presidente Fernando Collor de Mello como prova do abandono das ambições nucleares do país. Desde então, a nossa Constituição proíbe atividades nucleares com fins não pacíficos. Ainda assim, a escolha por desenvolver uma bomba teria grandes repercussões geopolíticas. A comunidade internacional, em geral, é contrária à proliferação de armas nucleares. O Brasil provavelmente conseguiria fazer uma bomba atômica, mas a pergunta central é: deveria? Ser uma potência nuclear não é um desafio pequeno, mas abrir mão disso também é uma escolha. E toda escolha tem um custo. Urânio, centrífugas, reatores secretos, poços no meio da selva. Parece ficção científica, mas é história e é brasileira. Por trás dos discursos diplomáticos e das promessas de paz, existe um país com reservas de urânio, tecnologia e conhecimento técnico para cruzar a linha se decidir fazer isso. No fim das contas, uma bomba atômica não começa com uma explosão, ela nasce com uma escolha.